Diego Aguirre é demitido do Santos Futebol Clube. Com a saída do técnico, agora ex-técnico do Santos Futebol Clube, quem vai assumir o time, e o que já era esperado, é o Marcelo Fernandes. Além disso, o Santos ele acabou sendo punido pelo STJD por conta de objetos jogados no campo no jogo contra o Grêmio, e por isso pegou um gancho de 2 jogos com os portões fechados. O que já estava difícil com o apoio da torcida, agora vai se tornar ainda mais difícil com essa punição que o Santos tomou e que vai tentar recorrer. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe. Que vocês possam sempre estar bem informados e atualizados com muita informação e opinião sobre o Santos Futebol Clube. E foi noticiado agora pelo PVC e também pelo Ademir Quintino a saída do técnico Diego Aguirre. Agora, o que acabou se confirmando por conta de uma partida horrorosa que o Santos teve contra o Cruzeiro, agora o Santos se vê com a necessidade de tentar sair dessa situação com o Marcelo Fernandes, técnico que já havia sido trazido junto com o Aguirre na comissão técnica fixa do Santos, porque já existia uma ideia de que se não desse certo, o Marcelo Teixeira, que já tem um bom convívio de vestiário, tem uma boa convivência com os jogadores, já conhece o Santos Futebol Clube, tem identidade, já assumiu o Santos em algumas vezes interinamente, também chegou a conquistar um campeonato paulista com o Santos, agora se vê nessa responsabilidade. Muito se tem discutido se existe a possibilidade de algum outro técnico vir nesse momento difícil do Santos. Eu acho que qualquer técnico que possa vir, ainda mais numa situação que o Santos vive, que torna ainda mais difícil a chegada de um técnico, para um trabalho a curto prazo, né? O Santos é como se fosse um carro a 300 por hora tendo que trocar um pneu. Então ele precisa de uma solução para ontem. E o Aguirre, ele errou muito. Ele estava pressionado. Só que o jogo contra o Cruzeiro, a forma como o Santos jogou, a forma como o Santos perdeu, a passividade em campo, um time completamente perdido, isso foi levado em consideração. Eu acredito que ele deveria ter sido demitido logo no vestiário. Ainda assim, o Santos acaba tomando essa decisão um dia depois. Então, foi uma exibição muito ruim. Aí você fala, pô, o time ficou treinando e não teve nenhuma melhora, né? De você ver ali, olha, tem alguns pontos que a gente pode enxergar, como no jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente enxergou, né, uma equipe que estava tentando, que poderia ter virado o jogo. A gente viu uma equipe muito ruim, que vem piorando a cada jogo. E o pior, né, além do time não estar compactado, os jogadores jogando, parecia que eles não sabiam o que eles tinham que fazer, o nervosismo realmente, a parte mental, e essa é uma questão que o Santos tem que tentar trabalhar de alguma forma, era nítida, né? Quando você via o Messias caindo sozinho, era um futebol horroroso, a gente viu uma pelada de futebol, e isso com o apoio da torcida. O que dirá o Santos sem o apoio da torcida? Agora, com essa punição, o Santos não poderia perder a sua torcida por mais nenhum jogo. E vai ser difícil, porque quando volta a torcida, o time jogando como joga, é difícil você controlar as pessoas. É claro que é errado jogar qualquer coisa que seja no campo. Mas num momento de crise como esse, fica difícil controlar, porque sempre tem um ou outro ali que acaba fazendo uma bobagem, né? E hoje em dia, qualquer coisa que acontece, já existe uma punição.
Você vê, por objetos jogados no campo, o Santos já está sendo punido em 2 dias. Vai tentar, o jurídico do Santos vai tentar minimizar essa punição, mas a gente, até então, o que a gente tem aqui, o Santos vai ter que ficar 2 jogos aí com os portões fechados. Tudo bem que no jogo contra o Cruzeiro se mostrou a torcida que não adiantou de nada. Inclusive, né, eu acredito que nem vale a pena continuar fazendo corredor de fogo, isso, aquilo, porque já está tá vexatório, né? A torcida já não aguenta mais, né? E aí você vai lá, se dedica, e você não vê essa dedicação dentro de campo, é muito triste para o torcedor santista. Por isso que, né, eu disse que no último conteúdo eu falei que a torcida já não aguenta mais, né? É muito difícil você continuar apoiando quando você não vê a parte que tem que fazer, ou seja, os jogadores de futebol, a comissão técnica fazendo alguma coisa diferente. E aí a gente pôde ver o Aguirre, ele piorando o time. O Nonato completamente perdido em campo. Quando você vê o Aguirre tirando o principal jogador do time, você fala, o treinador já não sabe mais o que ele está fazendo. E insistir com que o Jean Lucas jogue numa posição que não é dele, e depois cobrar o jogador. Fica ruim para o jogador também. Você faz ele jogar uma posição que não é a dele, ele não vai bem, e depois no final, muitas vezes acaba se culpando o jogador, e o jogador não teve culpa, ele está seguindo as ordens do técnico. Então o que se espera agora com a chegada com a efetivação do Marcelo Fernandes, muito provavelmente até o restante do campeonato, é a gente poder ver um Santos que joga de uma forma mais simples, mais objetiva. Como o Marcelo Fernandes fez nos momentos em que ele entrou para apagar incêndio. Ele sempre entrou em momentos difíceis no Santos. E esse, sem sombra de dúvida, é o momento mais difícil. Porque apesar de matematicamente o Santos ter chances de sair dessa situação, para que a matemática possa funcionar, o Santos tem que fazer dentro de campo, e ele não está fazendo. Quando a gente vê o Marcos Leonardo perder um gol como ele perdeu, que ele não mirou pro gol, ele chutou, se tivesse 2 gols ali, era capaz que ele ainda assim a bola não teria nem batido na trave. Aí você vê o nível mental que o jogador tá. Ele tá com medo, ele tá com receio. Da mesma forma que em um momento lá, em uma jogada, ele se jogou ali em vez de continuar a jogada para tentar cavar um pênalti. Porque o time ele tá sem confiança nenhuma. E aí quando você tem um comandante que ao longo de 5 jogos não está passando essa confiança, é momento de tirar. Ah, mas o Santos já trocou 20 técnicos. Trocou porque foi uma má gestão. Porque os que foram contratados de maneira errada. Em vez de ter contratado um técnico de terceira, de quarta, de quinta prateleira, era melhor ter investido num técnico de primeira. Ter desembolsado um valor maior, sairia mais barato do que as multas que o Santos está pagando agora. A multa que o Santos vai ter que pagar do Aguirre, que não é baixa. A multa que ele teve que pagar do Odair Hellmann. A multa de outros técnicos que passaram pelo Santos. Então o momento é um momento agora de união. Todas os dirigentes, todos aqueles que são candidatos do Santos, que cada um defende uma ideia, um pensamento, eu acredito que é o momento agora de todos se unirem, porque se o Santos for para a segunda divisão, mesmo quem vai assumir, não é o melhor resultado. Vão assumir um time com uma receita lá embaixo e que sabe-se lá daqui a quanto tempo o Santos vai conseguir sair dessa situação. Porque é diferente quando o Corinthians caiu. O Corinthians sempre teve receita através dos jogos no seu estádio. O Santos não tem estádio. O Santos não tem receita porque não é um time da capital. Ele não tem nem 1/3 da receita que os times de São Paulo têm da capital. Então, é hora de todos os lados, ou das oposições, que são oposições para esse próximo pleito, se unirem e ajudarem o Santos de alguma forma. O melhor seria que o Rueda tivesse a consciência, se ele realmente ama o Santos, se ele realmente gosta do Santos, se tudo o que aconteceu foi por desconhecimento, foi por má gestão,
mas não de forma intencional, se ele realmente ama o Santos, era o momento dele sair. Porque a presença dele, a gestão dele, ela tem se mostrado de uma forma que está levando o Santos e que está se confirmando para o buraco. Então, ele deveria ter a consciência, já que ele mesmo diz que não vai se reeleger, de deixar o cargo nesse momento, de dar oportunidade de outros entrarem, de se unirem nesse momento e tomarem decisões conjuntas, de colocar ex-jogadores, jogadores que têm identidade com o clube, para participar desse restante de temporada, nesse ambiente de vestiário, para ajudar esses jogadores que estão aí, porque são esses que nós temos que dar força para continuar, para salvar o Santos, porque não tem mais a possibilidade de colocar outro jogador. Não tem mais a possibilidade de contratar ninguém. Então é com esses jogadores que a gente vai ter que continuar trabalhando. É com esses jogadores que a gente vai ter que chegar até o final do campeonato e se salvar da primeira e se manter na primeira divisão. Então eu acredito que é um momento que deveria ser um momento de união. O Rueda deveria deixar o cargo e o Santos já tentar começar uma reformulação interna com a união de todos esses lados da política do Santos para salvarem o clube, para ele poder estar numa condição melhor e se manter na primeira divisão e ter receita e aí sim iniciar uma reformulação maior. O Galo está fazendo um bom trabalho, mas ele precisa de mais apoio. O Santos precisa de promover diversas mudanças. E seria muito importante que outros ex-jogadores que têm identidade, que já tiveram na Vila Belmiro, que se afastaram por conta dessa gestão Rueda, que pudessem nesse momento se aproximar para ajudar. São poucos meses que faltam para encerrar o campeonato. E são meses essenciais para o Santos sair dessa situação. Ele não poderia pensar em outro resultado que não fosse a vitória no jogo contra o Cruzeiro, que não aconteceu. Ele não poderia ter pensado em outro resultado que fosse a vitória contra o América Mineiro, e não aconteceu. E agora ele não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória contra o Bahia fora de casa, que está com um novo técnico, com o Rogério Ceni, que goleou o Coritiba, que está pior do que o Santos ainda no campeonato, e que vai estar com a moral lá em cima, só que o Santos precisa fazer o resultado. Agora não tem mais casa, não tem mais fora, porque não está fazendo o resultado de nenhuma forma. Então o Santos precisa começar agora a mudar a sua postura. E para isso precisa passar por uma reformulação. Não tem condição do Aguirre continuar, porque ele se mostrou, durante esse período de treinamento, que foi ineficaz. Que o pensamento dele, que o pensamento que ele está tentando aplicar não está funcionando. Que as ideias que ele tentou aplicar não estão funcionando. Ele poderia ter tentado promover novas mudanças, mas todas as decisões que ele tomou foram equivocadas. E futebol é resultado. 4 derrotas e 1 vitória. E um futebol péssimo, que vem decaindo a cada jogo. Não dá para continuar. A gente tem que torcer para que o Marcelo Teixeira possa fazer o básico, que a gente costuma dizer, o arroz com feijão. Escalar os jogadores na sua posição de origem, tentar jogar de uma outra forma, um meio-campo mais compacto, com jogadores que possam criar jogadas, porque do último jogo era só ligação direta. Ele tirou os meias do Santos, e aí como é que o Santos vai criar alguma coisa sem ter jogador no meio de campo? E ele não tem uma qualidade no banco para trocar um Jean Lucas. E até para trocar um Lucas Lima, que mesmo mal, ele ainda é o melhor do time na posição, porque nós não temos outro. Então o Santos precisa tomar uma atitude rápida, porque o que a gente imagina é que não vai se salvar. Matematicamente, ainda dá. Tem que haver uma mudança muito brusca, muito grande dentro do Santos, num curto espaço de tempo, para a gente conseguir visualizar alguma outra coisa diferente. Mas nesse momento a gente não consegue visualizar. E é por isso que decisões precisam ser tomadas. Mudanças precisam ser efetivadas.
Não adianta simplesmente buscar qualquer técnico que seja, que ele vai demandar um tempo de trabalho. Talvez o melhor seja mesmo deixar o Marcelo Fernandes, que tem uma boa vivência com o grupo, tentar escalar uma formação básica sem inventar muita coisa. E os jogadores que têm maior qualidade, que têm maior qualidade, assumir a responsabilidade nesse momento, se unirem e falar, olha, é com a gente, não tem mais o que fazer. Porque isso vai ser um prejuízo enorme, inimaginável para a instituição Santos Futebol Clube. A gente não sabe quanto tempo o Santos vai levar para sair dessa situação, se ele vai conseguir sair dessa situação, ou se ele, com todo respeito, vai virar times que já tiveram uma glória no passado, mas que depois começaram a nunca mais desempenhar o mesmo futebol e foram decaindo, Série B, Série C. Quantos times, né, antigamente eram da elite, Ponte Preta, Guarani, Portuguesa e tantos outros times que acabaram caindo no esquecimento porque não tinha essa receita, e o Santos não tem essa receita. O Santos se manteve até hoje em muitas situações da sua história porque conseguiu revelar grandes jogadores. Inexplicavelmente, é o time um dos poucos times do Campeonato Brasileiro que nunca caiu até então. Mas que ele não pode mais só contar com a sorte. Ele contou com a sorte, com a gestão Rueda, em todos os campeonatos que disputou. A gente quase foi para a segunda divisão do Campeonato Paulista num jogo que a gente tinha que ganhar do São Bento e acabamos ganhando. Mas se perdêssemos ou se empatássemos, o Santos teria sido rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Então é vexame atrás de vexame, é vergonha atrás de vergonha. E os próprios jogadores já demonstraram que eles já estão se entregando, porque eles já não estão correspondendo mais com apoio de torcida, com o que quer que seja. Então já nem adianta mais esse apoio. O que adianta agora é ter uma união dentro do Santos, dentro daqueles que detêm o poder de escolha, de mando no Santos, que talvez o Rueda pudesse, se ele ama o Santos, pedir decretar sua própria saída. Restam poucos meses para o fim do seu mandato e deixar com que outras pessoas possam já começar uma renovação mesmo antes desse próximo pleito. E tomara que aqueles que tomem decisões possam se unir nesse momento, porque se o Santos continuar nessa desunião, o único resultado, que é o que já está se mostrando, mesmo faltando 15 rodadas para o fim do campeonato, é o rebaixamento. E se o Santos não ganhar o próximo jogo, a diferença vai ser de 7 pontos. Aí vai ficar praticamente impossível, porque com esse futebol não tem como chegar. E aí muitas vezes a gente vai ter uma confirmação de um rebaixamento faltando alguns jogos, se continuar dessa forma. Então não dá mais. Precisa ser tomada uma decisão. Eu acho que é uma boa decisão a saída do Aguirre. Não deu certo. Não adianta teimar e continuar. O campeonato restam poucos jogos. Tem que tomar atitude o quanto antes. Eu imagino que o melhor é tentar ficar mesmo com o Marcelo Fernandes. Já contratou ele, já pensando nessa possibilidade. E tentar fazer o básico. E ter o apoio de quem está dentro do Santos, ter um apoio psicológico, agir de alguma forma no psicológico desses jogadores. Por isso que é importante a vivência daqueles que foram campeões no Santos, daqueles que têm história, que podem ajudar. Existem diversos ex-jogadores que viviam, né, que trabalhavam na Vila Belmiro e que foram afastados ou que preferiram sair por conta dessa gestão Rueda, mas agora é um momento que teriam que voltar alguns desses jogadores para apoiar no vestiário, para apoiar no treinamento junto com o Galo e junto com outros profissionais que ajudem na parte mental dos jogadores, porque ela está cada vez mais abalada. O Santos precisa sair dessa espiral de derrotismo, porque o Santos tem alguns jogadores que têm maior qualidade do que outros de outros clubes, só que não está conseguindo jogar. O Santos não está conseguindo formar um time. Então precisa haver uma mudança em vários aspectos. E tem que ser para ontem. Então a diretoria, o interno, tem que tomar decisões rápidas. E tomara que eles possam tomar. Tomara que o Santos consiga quanto antes sair dessa situação. Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo de hoje.
A qualquer momento eu trago novas informações, novas notícias do nosso glorioso Santos Futebol Clube, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.